Devocional Biblionauta, 25 de abril, leitura diária 1 Crônicas 11 a 13. Tema da devocional: a liderança que vem de Deus serve em humildade. Um resumo de 1 Crônicas do 11 ao 13 é o seguinte: capítulo 11 registra Davi ungido rei e reinando sobre Israel e Judá, a conquista de Jerusalém e os principais guerreiros de Davi. O capítulo 12 relata os aliados de Davi, seu exército e algumas conquistas. O capítulo 13 narra a tentativa de levar a arca para Jerusalém, a morte de Uzá e a arca ficando na casa de Obed-Edom. Nessa devocional nós destacamos a liderança que vem de Deus serve em humildade. O texto de 1 Crônicas 11, do 1 ao 2, fala da unção de Davi como rei. O Senhor disse especificamente a Davi nessa ocasião: você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. 1 Crônicas 11, 2. A tarefa de liderar o povo era a de pastorear o povo do Senhor. São ovelhas do Senhor confiadas ao líder. O povo era do Senhor. Davi era um líder em que o povo, as ovelhas, foram confiadas. Quando o cronista fala sobre os fortes guerreiros de Davi, ele conta sobre uma ocasião em que a guerra contra os filisteus estava acontecendo e havia um destacamento dos filisteus em Belém e Davi estava num lugar forte, próximo à caverna de Adulão. Nessa ocasião, de maneira despretensiosa, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Isso está em 2 Crônicas 11, 17 e também de maneira paralela em 2 Samuel 23, 15. O texto diz que 3 dos melhores homens de Davi fizeram algo inesperado, conforme 1 Crônicas 11, 18a. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Conforme o texto, Davi respondeu da seguinte maneira: mas ele recusou a bebê-la, em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Isso está em 1 Crônicas 11, 18b ao 19 e de maneira paralela em 2 Samuel 23, 16 e 17. A resposta de Davi mostrou que ele entendeu que o Senhor disse a ele quando foi ungido, lá no que a gente referenciou ainda há pouco, citado antes, em 1 Crônicas 11, 2. Davi entendeu que a tarefa de pastorear era de que ele devia cuidar do povo de Deus e se entregar por eles, e não o inverso. Na situação então em que ele expressou seu desejo de maneira espontânea, mas ele não tinha intenção que isso fosse uma ordem, e assim, ao ver aquela água, ele não pôde tomar, pois esse não era o modelo que o Senhor o instruíra de como liderar. Não era fazendo e subjugando o povo, mas era se entregando pelo povo, porque o líder de Deus lidera servindo em humildade, se doando e não massacrando a vida de seus liderados em troca de sua posição. Se Davi toma aquela água, ele estava ensinando que o modelo de liderança que viria de Deus é um modelo de liderança que usa a vida das pessoas por seu bel prazer, mas o que ele aprendeu do Senhor é que ele serve, se entrega, pastoreia para o povo do Senhor, o povo que é confiado a ele. Então, o líder de Deus serve em humildade e não massacrando a vida de seus liderados em troca de sua posição, poder, por puro egoísmo e orgulho. Isso é instrutivo para nós em nossos dias, pois o Senhor continua querendo líderes na nova aliança que liderem com serviço e humildade. Foi assim que Jesus ensinou. Jesus disse que quem quiser ser o primeiro, sirva a todos, conforme Mateus 20, 26. Pedro disse que o rebanho de Deus deve ser pastoreado pelos motivos certos, espontaneamente, de boa vontade, sendo exemplo de serviço ao Senhor, conforme 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Que estejamos atentos às qualificações para os líderes do povo de Deus, que os líderes sempre sondem e visitem seus corações para saber se estão servindo em humildade como Davi ou maltratando o povo de Deus. Uma coisa é certa: Deus retribuirá cada um. Aos que servem com humildade e se entregam pelo povo, o Senhor tem visto, mas ao que têm feito o contrário, o Senhor também tem visto e dará a paga. Que Deus tenha misericórdia de nós
e Deus abençoe nossas vidas.